Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o Taro que aconteceu nessa semana, na quarta-feira. Então, acho que é do interesse de todos os residentes entender um pouco mais sobre a prova, sobre o que é que a gente pode tirar de aprendizado da prova, principalmente para quem vai prestar o TOT no final do ano. Então, primeiro em relação ao nível da prova. Acho que a gente pode considerar a prova com um nível moderado. Então, a prova, na nossa opinião, foi uma prova justa, uma prova bem distribuída, uma prova que segue a mesma linha aí das outras provas que a gente viu mais recentemente, né? Então, os TAROs dos últimos anos, os TOTs dos últimos anos, e isso também mostra para a gente a importância que tem na nossa preparação a gente fazer as provas antigas e estudar baseado no que caiu nas provas mais recentes. Então, acho que a prova realmente foi um nível justo. Tiveram questões difíceis, tiveram questões fáceis, tiveram questões difíceis e fáceis sobre cada um dos temas, né? Então, se a gente for para a ortopedia do adulto, para o trauma do adulto, para o trauma pediátrico, para a anatomia, eu acho que todos esses temas eles tiveram questões difíceis, questões fáceis, mas a maioria, a grande parte das questões estavam ali no nível moderado, que é o que a gente já vem vendo nas últimas provas. O que é que a gente pode considerar? A gente já comentou isso na terça-feira, né? Pré-prova. O que é que a gente pode considerar como um bom resultado para o Taro, principalmente para quem vai prestar a prova daqui a mais ou menos 6 meses. De uma forma geral, um resultado com mais do que 50 questões é considerado um bom resultado. Isso serve como um termômetro para a gente avaliar como é que estão nossos estudos, o que é que a gente precisa prestar mais atenção, o que é que a gente já estudou e esqueceu, o que é a nossa base, quais são os pontos fracos da nossa base, né? Algum assunto que a gente viu menos na residência, algum assunto que a gente estudou menos ao longo do ano. Então, acho que é um bom termômetro para a gente avaliar como é que estão os nossos estudos. Lembrando que a gente fala isso, né, mais do que 50 de uma forma geral, porque é para dar aí um parâmetro mais ou menos para você se basear, mas esse termômetro ele é individual, pessoal. Então vai ter aquela pessoa que está estudando muito desde o começo do ano e que tirou 51, e vai ter aquela pessoa que não estudou nada até agora e tirou 49, e tirou 49 fazendo a prova direitinho, sem chutar nenhuma questão, enquanto a pessoa que tirou 53, de repente, chutou 10 questões. Então, lembrando que esse termômetro é individual e a gente tem que fazer uma reflexão sobre como é que a gente está. Então, de uma forma geral, o nível da prova é isso aí, e o que é que a gente pode tirar de aprendizado, né? Então, essa pessoa que achou que rendeu menos, achou que tirou um resultado pior do que esperava, baseado no que ela estudou, né? A pessoa que tirou 54, mas achou que merecia uns 60, uns 70, porque está estudando muito, e provavelmente essa pessoa está estudando alguma coisa errada, pessoal. Então a gente precisa identificar o que é que a prova cobra da gente, como a prova aborda os temas e observar as tendências que a prova vem tomando. Então, assim, está mais do que claro que a anatomia vai continuar caindo na prova teórica, vai continuar caindo de forma bem importante, tanto com imagens, com alguma coisa apontando, né, uma seta, um asterisco para você dizer qual é a estrutura, qual é a importância daquela estrutura, tanto com questões sobre acesso cirúrgico, perguntando qual é o intervalo, qual é a estrutura que pode ser lesionada, e tanto com questões teóricas realmente sobre a anatomia. Então, a anatomia é uma tendência que já está bem estabelecido, que vai cair com certa importância na prova teórica. Eu acho também que exame físico vem sendo cobrado de maneira bem importante também. A gente tem a tendência do TOT desse ano ter a prova de exame físico, mas a gente percebe no Taro que está caindo um pouco mais questões sobre exame físico, sobre como fazer, sobre o que é que aquele exame diz para a gente. Então, exame físico eu acho que também é uma questão que vai cair mais nas provas teóricas. E aí, pessoal, o que é que a gente pode identificar, né? Aquela pessoa que acha que está estudando, mas não tirou uma nota boa, o que é que a gente pode identificar, por exemplo, que eu estou fazendo de errado? Se a gente parar para pensar, pessoal, se a gente pesquisar na prova do TEOT, mais do que 25 questões tiveram lá no enunciado o termo mais. O que é que isso fala para a gente? Que isso é muito cobrado, aspectos que são mais importantes, são mais relacionados, são mais característicos, como, por exemplo, qual é a doença mais associada, qual é a lesão mais associada, qual é a estrutura que mais interpõe, qual é o nervo mais lesionado, qual é o achado do exame físico mais comum, qual é a complicação mais comum. Então, todos esses termos aí, eles são muito utilizados na prova. Então, toda vez que você estiver estudando algum assunto, você tem que parar para anotar lá no capítulo ou lá no resumo essas questões que são mais características. Então,
o exame físico mais fidedigno, o achado mais característico de um exame de imagem. Então, todos esses aspectos precisam ser notados na hora do estudo e você ficar relembrando aquilo ali, porque eles gostam demais de cobrar isso, certo? Então, se você está insatisfeito com o resultado que você tomou, presta mais atenção na forma que você está estudando, presta mais atenção nas questões e como elas abordam os assuntos. Então, é muito comum questões sobre epidemiologia, sobre porcentagens, sobre acesso cirúrgico, está caindo cada vez mais, intervalo, mecanismo de trauma, desvios na fratura, se a fratura é mais alta, se a fratura é mais baixa, se ela é mais diafisária, se ela é mais distal, enfim, qual é a relação desse desvio com as ações musculares. Então, e esse tipo de questão, de comentário, de pergunta, é o que o TEOT gosta bastante de abordar para medir o conhecimento do aluno, tá certo? São coisas que muitas vezes não são usadas no dia a dia, mas que são cobradas na prova. Então, toda vez que você estiver estudando, você tem que prestar atenção para esses aspectos. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para comentar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda aí no direct para a gente, que a gente tenta dar uma orientação para você que acha que está rendendo menos, que esperava render mais. Mas, enfim, eu acho que o grande sentido aí do Taro é a gente tirar aprendizado dele, ver que a gente tem 6 meses para frente e procurar onde é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode fazer, onde é que o nosso estudo está falhando e procurar formas de daqui a 6 meses chegar mais bem preparado para realizar o TEOT e conseguir a aprovação. Beleza? Grande abraço para todos vocês e um bom final de semana.